Olá, olá, olá! Fala, Mário. E aí, senhor Roberto? Como é A que tá as nossa... coisas, Mário? Tudo bem? Graças a Deus estamos ótimos. Estamos aqui então com Roberto Moraes, coach, escritor e autor do livro O Profissional do Futuro e também criador do método Foco e Ação. Aham, Vi que você trabalha muito na área da neurociência aplicada, né? E aham, aí você trabalha com foco no empresário e no colaborador, correto? Pode se certo. apresentar com vontade. O que você Beleza. pode dizer para nós sobre o Roberto Moraes? Tá legal. Obrigado, Mário. Bom, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu convite. Fiquei muito feliz de você lembrar de mim, me convidar para estar junto contigo nessa iniciativa de comentar algumas obras, né? Algumas obras literárias do mundo do coach. Eu acho que essa ideia foi fantástica, né? Tô super, sou motivado por essa ideia também. Eu pretendo acompanhar todas as lives dessa maratona aí da maratona literária, né? Bom, eu trabalho com coach há cerca de 3 anos. Eu sou formado em engenharia mecânica, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Formei faz quanto tempo? Acho que faz 22 anos que eu formei já. Formei em 97, 1997, mais ou menos, né? Trabalhei 5 anos no Inmetro, lá em São Paulo, dentro do Inmetro migrei de São Paulo no ano 2000, migrei para o Tocantins, morei em Palmas, fui para Araguaína, fiquei lá 13 anos, trabalhando no Senai e no Sebrae, e estou em Palmas desde 2013, né? Aqui sempre trabalhando com prestação de serviço para empresários. Eu tenho uma empresa de consultoria desde 2008, tem 12 anos a minha empresa já. Então eu trabalho com micro e pequenas empresas, trabalho com empresários, e desde 2017 eu venho trabalhando com metodologia de coach nessas consultorias. E tem me ajudado bastante. E tenho migrado aí nos últimos 3, 4 anos para o mundo do coach, o mundo da neurociência. E é um mundo que só tem porta de entrada, né? A gente entra e não sai mais. Então, bacana você falar sobre essa leitura, né, a respeito do Tocantins. Acredito que esse vídeo vai pegar, vai alcançar aí muitas pessoas da fala portuguesa. E uma das coisas que são interessantes de se lembrar é a necessidade da busca pelo conhecimento pelos gestores que são gestores de empresa. A Sim, ideia dessa iniciativa, para quem está entrando ali, né, é que assim nós temos um desafio para ler livros. Isso é um fato. Nós atendemos pessoas e passamos um livro. O ideal seria que a pessoa lesse um livro por semana. Isso é um ideal que ainda está distante, né? Mas acredito que a gente vai chegar lá. E a ideia dessa live é que a gente desperte o interesse na pessoa para que ela leia o livro. Então é interessante você saber o que diz o livro, né? Do que se trata, para depois você ler. E aí, já iniciando a pergunta aqui, seria isso. Do que se trata o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz? Fala aí pra gente. vamos comentar um pouco sobre o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro aqui que está na minha mão, né? Eu não sei se ele aparece a imagem invertida aí, ou trocada, né? Mas é um Aonde? livro. É um livro lançado em 2012, cara, a versão original dele, e que ele traz digamos assim, uma releitura do tema felicidade, né? Acho que a grande demanda do mundo hoje é a demanda por felicidade. Se você sair perguntando para as pessoas o que você precisa hoje, o que você mais quer, talvez uma resposta muito recorrente vai ser felicidade. Eu quero ser feliz, quero ser feliz. E a gente não vai entrar no conceito de felicidade, porque isso é muito pessoal, né, Mário? Mas independente do conceito, assim, o que o livro traz, né? O escritor, o Shaw Ashore, né, que é um americano, ele montou esse livro a partir de uma série de pesquisas que ele fez. Ele é um estudioso e um professor de Harvard, né, da famosa Universidade de Harvard, conceituada mundialmente, né? E a história do livro é muito interessante porque ele conta no livro que o sonho dele era entrar na faculdade de Harvard, que é a mais famosa americana, né? E ele conta que era muito difícil para ele entrar em Harvard, ele não via horizonte para entrar em Harvard. E até que por uma série de situações que ele narra, ele conseguiu dar um jeito, teve a oportunidade de ir para Harvard e ingressou como aluno em Harvard. E ele, no primeiro momento, ficou muito feliz. Ele achou que Harvard seria o lugar das pessoas mais felizes do mundo. Porque, afinal, poxa, se o cara estava lá em Harvard, ele devia se sentir muito feliz, muito orgulhoso.
E ele conta no livro que ele ficou muito surpreso quando percebeu muita gente infeliz como aluno de Harvard. Aí ele se perguntou, puxa, eu sou aluno, tanto aluno de Harvard, esses caras tinham todos os motivos do mundo para ser felizes e estão todo mundo triste aqui. E ele percebeu que a pressão interna, a competitividade, ele percebeu que a busca de resultado, né, a busca de conseguir sucesso financeiro, isso era muito forte em Harvard. Uma pressão social muito grande, uma pressão acadêmica, e isso oprimia. Então ele via gente muito oprimida dentro da faculdade de Harvard, né? Ele começou a se questionar, poxa, por que esse povo não é feliz? E aí ele começou a estudar o fator felicidade, né? E ele começou a pesquisar sobre felicidade, né? E ele é da área da psicologia, da área das ciências humanas, né? E ele começou a pesquisar sobre esse tema, né? Afinal, o que faz uma pessoa feliz? E por que esse povo aqui de Harvard não é feliz? Isso despertou nele, assim, um questionamento, né? E ele começou a estudar sobre o tema, ele descobriu já naquela época, nos anos de 2007, 2005, início do ano 2000, ele descobriu que as pesquisas acadêmicas da psicologia, para cada 20 pesquisas de doença, tinha uma pesquisa estudando a felicidade. Então era uma pesquisa sobre depressão, síndrome do pânico, psicopatologias, muita gente estudando a doença psicopatológica e pouca gente estudando a felicidade, a psicofelicidade, né? Ele falou, poxa, por que se direciona tanto estudo para a parte difícil, né? Para a parte obscura, né? Complicada, e pouca gente estuda a felicidade. Ele começou a estudar a felicidade, né? E aí nessa obra dele, ele relata alguns aspectos do tema felicidade, né? Trazendo uma reflexão. Então acho que a grande sacada é que ele nos fala, né? E acho que a grande mensagem do livro, que norteia o livro inteiro, é dizer que enquanto nós estudamos a vida inteira que a gente precisa alcançar grandes metas para ser feliz, eu tenho que ganhar dinheiro para ser feliz, tenho que ter uma grande empresa para ser feliz, tenho que ter muitos investimentos para ser feliz. E ele vem e fala, não, gente, não é assim, a métrica está errada, a gente aprendeu errado. E aí ele propõe que a felicidade deve ser vista como um fundamento de vida, eu preciso ser feliz para ter sucesso, né? Então ele inverteu. Então a gente tem que parar de pensar em ter sucesso para ser feliz. Né? Vamos resumir até agora, para o pessoal acompanhar a gente. Vamos lá. Nós estamos falando do jeito Harvard de ser feliz, com o Roberto Moraes. Ele estuda neurociência aplicada. E aí tem um livro que o escritor é ex-professor de Harvard, né? Ele ficou lá durante 12 anos, é esse livro aí. Sim. E ele achava assim, Harvard é a melhor faculdade do mundo, a mais conhecida, a mais famosa, a mais difícil de entrar, ela pode rejeitar alunos à vontade, que não vai faltar. Não vai faltar. Esse professor, ele tinha vontade de ser aluno, né? Lá, quando ele terminou, nos Estados Unidos tinha uma high school, né? Que seria o segundo grau. E ele entra na faculdade, ele consegue o ingresso. E quando ele chega lá, o que ele esperava? O paraíso, né? O paraíso. Sorrindo, alegres e tudo mais. Perfeitas. Ele percebe um índice de depressão nos alunos. Estresse, ansiedade. Ansiedade, uma cobrança excessiva, um problema na existência. Então ele chega nesse ponto, certo? E aí a primeira coisa que ele nos ensina, que aí você vai falar agora pra gente, o que nós acreditamos eu preciso ter sucesso, seja ele qual definição for que eu tenha, eu preciso primeiro ter sucesso para depois eu ser feliz. E ele combate isso quando ele começa a estudar sobre o tema felicidade. Fala aí pra gente qual que é a contradição que ele nos dá. Primeiro ele constata isso, ele pensa, ele estuda e fala, puxa, para todo mundo, para todos nós na nossa geração, e essa reflexão dele, né, foi ensinado que o pai dele dizia para ele, né, tenha dinheiro, tenha prosperidade na vida e aí você será feliz. E ele pesquisou e ele percebeu que as pessoas que alcançam de fato uma prosperidade, uma prosperidade de fato, né, constituída, são pessoas que tinham uma vida feliz, né? Ele percebeu que a grande sacada, né, esse é um método que ele propõe, é que a felicidade é um pressuposto para o sucesso, e não o contrário. Não tem que ter sucesso para ser feliz. Ele fala, olha, é preciso ser feliz para ter sucesso.
né? Então, essa é a grande temática do livro. E aí ele propõe um modelo para que a gente busque mecanismos e formas para viver mais feliz, né? Calma aí, antes do modelo. Então quer dizer que se o Shawn Achor estivesse na minha frente, ele fosse meu cliente coach, e ele chegasse com essa conclusão, ele ia perguntar, que fichas caem? Que fichas caem? Que fichas caem? E aí ele fala assim, olha, eu cheguei aqui, esperei o paraíso e tal. O que ele responderia? Ele falaria, olha, não tem que ter sucesso para ser feliz. O que ele diria para a gente? Em forma de ensinamento. Ele diria o seguinte, bom, o que ele constata no estudo dele? É preciso, o modelo que ele propõe vamos ser mais felizes para ter sucesso. E aí vem a grande pergunta, né? Bom, se eu preciso ser feliz para ter sucesso, mas como é que eu faço para ser mais feliz para ter sucesso? De que forma que eu vou viver mais feliz, né? E essa é um grande, eu acho que assim, o núcleo do livro dele passa por aí. Se eu preciso ser mais feliz para ter sucesso, então a pergunta como é que eu faço para ser mais feliz? E ele, a partir desse ponto, ele começa a descrever o que ele imagina que seriam os pilares para a construção desse sucesso, né? Ou do que ele entende como sucesso de vida, né? São 7 princípios. São os princípios, mas antes de falar dos princípios, ele define 4 pontos, ou quatro fundamentos de felicidade, digamos assim. Eu preciso, segundo ele, cumprir 4 passos, ou 4 estruturas de vida para me tornar mais feliz no dia a dia, né? E aí é interessante, eu queria até comentar contigo sobre esses 4 princípios que ele descreve, que são princípios muito interessantes, assim. Ele diz fundamentalmente, Mário, que a felicidade passa por uma construção mental, né? Ele Só para a gente ancorar o povo junto com a gente, né? Primeiro aí, né? Quem acha que felicidade tem benefício, coloca aí assim, certo? Porque por exemplo, tem gente que não quer parar as suas atividades para poder estudar sobre felicidade. Acho que a felicidade vai vir com o tempo. E eles mostram um diferente. E aí, voltando para a nossa sessão de coach, seria assim, que fichas caem? Então ele percebe que o sucesso não traz felicidade, mas que as pessoas felizes são mais realizadas e chegam ao sucesso mais rápido. E aí você perguntaria, que decisões você toma? E aí seria essa parte 1 do livro. Seria a parte 1 do livro. Isso. Seriam os 4 princípios que você vai falar agora, os 4 pilares. Então, quem está aí na live e entende que ser feliz tem benefício, escreve aí. Escreve aí. Ou assim, eu quero ser feliz, né? Eu quero ser feliz. Coloca eu, tá bom? Então a gente vai falar sobre esses 4 pilares que ainda constroem o que são os 7 princípios, correto? São 4 pilares que são como se fossem norteadores, né? Esses princípios de felicidade que ele fala, ele pressupõe 4 pilares fundamentais de vida, né? Seria como se fosse assim, quais as 4 primeiras ações ou atitudes de vida para uma construção de felicidade hoje, né? Talvez a pergunta fosse essa, né? Quais são os 4 grandes fundamentos para começar uma construção de felicidade, né? E aí ele fala o seguinte, primeiro ponto que é interessante, eu fiz uma série de anotações aqui, porque o livro é super denso, né? E por isso que a pessoa tem que ler, né, Mário? Mas assim, o primeiro princípio que ele entende como premissa. Todos nós temos a capacidade de enxergar o mundo de forma positiva. Então, enxergar os acontecimentos, enxergar a vida com positivismo é uma capacidade que todos nós temos. Então, eles colocam que o primeiro fator de felicidade é treinar o cérebro para uma vida mais feliz, né? E cada um pode se treinar para isso, sim. Nós temos uma capacidade inata, uma capacidade interna de programar a cabeça com positivismo de vida, como ele fala no livro, né? Como uma atitude mental positiva, né? Nós temos assim uma série de possibilidades de treinar o cérebro. O cérebro pode ser treinado. Então, primeiro passo, assumir uma atitude positivista de vida. Esse é o primeiro passo para uma construção de felicidade. É enxergar as coisas com positivismo. Isso é treinamento, né, Mário? Treinamento. A gente treina isso. E aí você está me falando, então, que é diferente psicologia positiva de pensamento positivo, correto?
Você pode falar mais sobre isso? Sim, o pensamento positivo é uma premissa da psicologia positiva, chamada, né? A psicologia positiva, ela tem como princípio norteador a construção de um pensamento positivo, né? Que é ver a vida da melhor forma possível. Mesmo naquilo que aparentemente não é bom, aquilo pode trazer algo bom sim. Existe sempre uma perspectiva positiva. Sempre é possível ter uma perspectiva. O cérebro pode ser treinado para isso. Então, o Shao Asher diz que primeiro parâmetro para a construção de felicidade é a crença, e isso é uma crença que eu posso enxergar de forma positiva cada coisa. Né? Eu posso enxergar... Isso, Roberto, já responde aqui a pergunta do Paulo Sérgio, que ele falou assim, até que ponto a felicidade está relacionada às conquistas? Então, esse ponto aí, na verdade, essa resposta, Paulo Sérgio, ela vai ser durante toda a live, porque o tema é esse. Sim, mas aí está a primeira resposta. Sim. Tá bom? Segundo o escritor, o Shao Asher, quando se pensa que eu preciso conquistar coisas para ser feliz, isso gera uma pressão que não tem fim. Eu preciso conquistar 1 milhão para ser feliz. Quando eu ganho 1 milhão, naquele momento, dá uma explosão de felicidade momentânea, e eu falo, puxa, agora eu vou partir para 2 milhões. Aí eu tenho que ter 2 milhões para ser feliz. Quando eu ganho 2, eu falo, não, eu tenho que ter 4. Então isso cria uma escalada que não tem fim. Isso cria pressão interna, cria angústia e cria uma série de desdobramentos que vai acarretar lá na frente numa possível psicopatologia, no estresse, numa busca incessante. Por isso o modelo dele de enxergar que sou feliz hoje, e segundo ele, a premissa de felicidade, a crença de felicidade, ela é um pressuposto para o sucesso. Preciso ser feliz para ter sucesso, que é a premissa do livro. Aí Mário, ele fala, primeiro ponto, é preciso treinar o cérebro para isso. É preciso ter a crença que eu posso me treinar para isso. A segunda premissa dessa construção, o segundo pilar desse processo, é entender que para cada situação, cada situação que mesmo aparentemente seja ruim, eu preciso enxergar como desafio. Preciso enxergar cada problema como um desafio, não como uma ameaça. É enxergar cada situação que acontece na minha vida como um fator positivo daquela situação. Porque uma situação qualquer que seja ela, pode me deixar no mesmo patamar, não mudar nada, pode me deixar preso numa espiral negativa. Aconteceu uma coisa ruim, eu fico deprimido. Ou eu posso usar aquele fator, aquele episódio, para dar um salto e sair melhor lá na frente. Então essa é uma premissa dele. Para cada situação, para cada circunstância de vida, enxergar como é que eu vou sair melhor desse cenário. Está acontecendo uma Covid, está acontecendo uma pandemia, isso é problema? Isso é difícil, mas como é que eu vou sair melhor lá na frente? Então, o foco em sair melhor de cada situação é um segundo pilar de construção de felicidade. Primeiro, a construção mental positiva. Segundo, a perspectiva de que eu posso sair melhor lá na frente de qualquer circunstância que aconteça na minha vida. Né? Olha só, é um processo de construtivo aí, né? Estou construindo felicidade. De que forma? Condicionante mental, convicção de que eu posso sair melhor de cada situação. E aí o Ben Asher vem e fala de um terceiro fator. Esse fator é muito curioso. E no livro ele trata o seguinte, ele trata esse fator como... Antes de você falar do próximo, o Paulo Sérgio fez uma pergunta aí que nos direciona. Né? Enxergar que é feliz hoje pode nos fazer entrar na zona de conforto? Não. Dentro da psicologia positiva, não. Porém, o pensamento positivo, só, largado, sem mais... Aí sim ele pode te colocar na zona de conforto, porque ele acha que o pensamento vai... eu vou achar que tudo vai dar certo e tudo vai dar certo. Isso me deixa na zona de conforto. Quando eu me esforço para ver a vida de uma forma diferente, eu tenho que necessariamente sair da zona de conforto. Não tem como enxergar a vida melhor dentro da zona de conforto. Exatamente. Na zona de conforto não tem nada de bom, viu? Não tem sucesso, não tem mudança, não tem ganho, não tem. Quer mudar, tem que sair da zona de conforto. E dificilmente alguém conquista alguma meta na vida se mantendo na zona de conforto, né, Mário? Não tem meta lá na zona de conforto. É uma premissa, não tem jeito. E aí, vamos avançando, assim, porque assim, esse conteúdo é muito legal, assim, muito bacana, né? E aí os quatro grandes pilares dele, que o Asher fala, vamos construir a felicidade.
A pergunta original era, como é que eu faço para construir felicidade se isso é uma premissa de sucesso? E aí o Ben Archer vai fazendo a construção. Bom, enxergue o mundo de forma positiva, treine a sua cabeça, condicione a sua vida, a sua cabeça para ser uma pessoa positivista, e o cérebro pode ser treinado. Depois ele fala, enxergue cada situação como oportunidade de melhoria, de crescimento, segundo fator. E o terceiro fator que o Asher traz é relacionado ao nosso contágio social. Ele fala no livro, terceiro fator, nunca abandone seus amigos. Olha que interessante, né? Então, segundo ele, a convivência com os amigos, a convivência social, a convivência com pessoas que nos amam, isso é um pilar determinante para a felicidade. Interessante essa abordagem dele, né? Mais uma vez, reforça o que vem da psicologia positiva, reforça até o que vem de um estudo teológico bíblico, né? Da necessidade social, né? Da necessidade de relacionamentos. Então, o Asher fala que um terceiro pilar está relacionado ao contágio social, às relações humanas, ou seja, preciso me relacionar para ser feliz. Mais uma vez, soma a tese de que ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz numa ilha deserta sozinho. Isso é uma ideia que ele traz, né? Ele diz que nós precisamos de amigos. Os nossos amigos nos aliviam da sobrecarga de trabalho, a nossa convivência social com amigos e família nos alivia do estresse, nos alivia da ansiedade. Então, existe um fator psicossocial na convivência, né? Interessante que os estudos deles reforçam isso. O Ben Archer entrevistou uma série de empresários, ele trabalhou com pessoas de mais de 25 países e procurou identificar naquelas pessoas de sucesso, pô, esse cara é um sucesso verdadeiro, é um sucesso como ser humano, o que é que esse cara tem? Ele identificou esses fatores, né? Interessante, né? O lado social, né? E aí ele fala que, como último passo, ele nos ensina, né? Como é que eu posso trabalhar no dia a dia, né? Para ter hábitos mais saudáveis, para pensar isso melhor, para treinar a minha cabeça, para treinar a vida social. Ele traz no livro um método que ele chama de regra dos 20 segundos, que é uma regrinha muito interessante. A gente vai falar dele porque ele é o sexto princípio. Nós estamos mais ou menos na metade da live. A gente vai falar dos 7 princípios agora, né? Tá legal, tá legal. Assim, para quem está assistindo, nós estamos falando do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Uhum. É uma questão prática, o livro é prático, ele não tem muita teoria, ele é bem prático. O Roberto Moraes é um cara que gosta de ler, pratica o livro, então assim, eu gostaria que você fizesse pergunta para a gente sugar dele o máximo que é possível sobre a prática. Você não precisa ter lido o livro para fazer pergunta, mas o tema é felicidade. Então assim, ele tem 7 princípios que são benefício da felicidade, o ponto de apoio e alavanca, o efeito Tetris, que é muito bacana, que eu jogo, inclusive, encontre oportunidades na adversidade, o círculo do Zorro, a regra dos 20 segundos e investimento social. A gente até já falou um pouquinho sobre ele, né? Sim. Parece lógico, Roberto, mas qual é o benefício da felicidade? Fala aí pra gente. Nossa, cara, não é de hoje que se fala no tema felicidade como um instrumento de realização pessoal, né? Que pessoas mais elevadas espiritualmente são pessoas mais felizes. Isso, de muito tempo a gente escuta isso. O que há de novo agora para nós, a novidade, o interessante, é que a neurociência vem constatando do ponto de vista científico que isso é real. Então, essa é a grande novidade. Nós estamos hoje, quanto mais se avança no universo da neurociência, mais se descobre ou mais se constata de fato os efeitos da felicidade na vida. Pessoas mais felizes são pessoas que produzem mais, pessoas mais felizes são pessoas mais eficientes no seu trabalho. Pessoas mais felizes são pessoas que têm uma atitude mental mais positiva. O homem mais feliz é um pai melhor, é um amigo melhor, é um filho melhor, né? Então, assim, a felicidade, ela traz uma série de desdobramentos nas atitudes das pessoas. E isso hoje é cientificamente constatado. O que antes era uma constatação só da filosofia, da teologia, agora a ciência vem, os estudos mais modernos vêm e constatam isso. Isso é muito interessante. Existem estudos que mostram que pessoas no estado de vida feliz, eles têm uma maior geração interna de dopamina, de endorfina. Existe até um efeito fisiológico na felicidade.
Pessoas mais felizes, elas funcionam melhor, elas têm mais vitalidade de vida. Eu vi até um caso recente, deixa eu ver se eu acho o nome da empresa aqui, uma empresa americana, isso eu vi numa palestra do autor, do Shaw Asher, uma palestra dele no TED, que tem no YouTube aberta para todo mundo. Ele conta que uma empresa americana chamada MetLife, né, criou um método de contratação, de seleção de vendedores, onde eles procuraram, no cadastro, no recrutamento, identificar pessoas mais felizes, independente da experiência como vendedor. E era para a função de vendas. Eles contrataram um time de pessoas e procuraram, através de ferramental da psicologia, de recrutamento e seleção, identificar quem era, do ponto de vista teórico, mais feliz. E criaram um grupo de pessoas felizes, vendedores felizes. Alguns nem tinham formação em vendas. E o interessante é que, depois de um determinado tempo, os resultados de desempenho foram muito elevados. O que constatou na prática o que a teoria dizia. Pessoas mais felizes produzem mais e têm melhor resultado. Então, assim, hoje existe um consenso na psicologia, Mário, que a felicidade gera resultado. Fala aí pra gente, Roberto, qual é o ponto de apoio e a alavanca? Que é assim, olha, só para o pessoal sintonizar, nós estamos falando do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Nós iniciamos falando sobre o que é felicidade, sucesso e tudo mais, e estamos nos 7 princípios. O segundo princípio é o ponto de apoio e a alavanca. Como seria isso? O autor, Sawacho, ele diz que o nosso cérebro, a realidade à nossa volta, ela é criada pelo nosso cérebro. O cérebro cria a realidade, né? Ou seja, não existe uma realidade concreta e objetiva para todas as pessoas. Não é assim. Nós construímos a realidade através dos nossos pensamentos, sentimentos, da nossa leitura de mundo. Então, vamos supor, amanhã, eu sou convidado para fazer uma palestra lá no Ministério Público, né? E aí esse convite, essa exposição me gera uma certa ansiedade, né? O que o Asher fala? Eu posso usar um ponto de apoio ou uma alavanca para ter sucesso naquela palestra. O que seria, por exemplo, uma alavanca? Eu vou lembrar do dia que eu fiz uma palestra lá da escola Benjamin Franklin e aquela palestra foi ótima. Então eu fico todo dia mentalizando, cara, minha palestra lá na escola Benjamin Franklin foi ótima, eu vou fazer a mesma palestra lá no Ministério Público. E eu uso aquele episódio que foi positivo como uma alavanca para o próximo. E aí eu me alimento internamente de uma experiência positiva para me alavancar para outra experiência positiva. Interessante isso, né? E nisso eu posso ir construindo a realidade. Eu quero muito ouvir sobre o efeito Tetris. Gente, quem tiver pergunta aí, faça, tá? Sobre felicidade. O tema é felicidade, né? Felicidade. Ser feliz. E esse livro é fantástico, tá bom? Então vamos lá. O efeito Tetris. Efeito Tetris. Roberto, sobre ele. Estamos falando de neurociência. Eu não sei, muitas pessoas conhecem o joguinho Tetris, né? Aquele joguinho dos cubinhos que vai baixando. É um joguinho muito antigo, convencional. A gente podia até mostrar para a turma aí. Mas é um joguinho de cubinho, um joguinho simples, onde o jogador vai encaixando os cubinhos na tela, né? Vamos falar do efeito Tetris que ele fala lá. Segundo a neurociência, o nosso cérebro sempre cria padrões para as nossas atividades, né? O nosso dia a dia, os nossos processos de vida, eles seguem padrões. Eu comecei a andar de bicicleta recentemente, Mário, agora eu estou me tornando ciclista, né? E estou pedalando, tenho uma bicicleta, né? Já estou me equipando, comprando mochila de ciclista, coisas que eu não tinha antes. Quando eu começo a pedalar com os amigos ciclistas, eu percebo padrões nesses amigos. Quais são os padrões? Bom, eles pedalam 3 noites por semana, domingo de manhã a turma acorda 5 horas da manhã para começar o pedal 5h30. Outro padrão é que eles têm uma forma de se alimentar muito peculiar, muito específica deles, com mais proteína, menos gordura. Eu começo a perceber os padrões. Eles assistem documentários e filmes sobre ciclismo, eles têm uma relação interessante de troca de dados, de ideias, com grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, com temas de ciclista. Então, assim, eu percebo padrões no grupo que pedala, né? E esses padrões a gente percebe nos grupos de estudo, nos grupos de coach, nos grupos de profissionais de venda, são padrões de comportamento, né? E o segundo Sawacho, pessoas que jogam Tetris, né? Que é um joguinho muito simples, o joguinho auxilia o cérebro a identificar padrões, porque o joguinho Tetris é um joguinho de padrões. Então ele mostra com o Tetris, na verdade o joguinho Tetris ele é uma metáfora porque ele quer dizer, ele nos diz que
a gente precisa diariamente procurar padrões de comportamento. Pô, aquele cara é muito estudioso. Qual é o padrão dele? Poxa, esse cara acorda todo dia às 6 horas da manhã e estuda de 6 às 7. 1 hora por dia ele estuda, isso é um padrão. Esse cara todo dia, quando dá 10 da noite, ele lê um livro de 10 às 10h40. Ele lê 40 minutos toda noite. Olha só os padrões do cara, né? Então, o Sal Ashwa diz que nós precisamos, se nós queremos alcançar um estado de felicidade, descobrir padrões que nos tornam mais felizes. Ele chamou isso de efeito Tetris, porque o joguinho Tetris, ele auxilia o cérebro a identificação e a construção de padrões. Essa é a jogada do efeito Tetris, né? Então, assim, resumindo a ideia, né? Identifique padrões para a melhoria na área de vida que você quer, né? Isso é, sim, um instrumento, uma forma de aumentar a felicidade de vida, porque vai ter mais resultado. Uma das coisas interessantes da identificação de padrão é justamente a modelagem. Sim. Porque você quer alcançar algo, você procura alguém que já alcançou, você vê o que ele fez, você não vai repetir, você não vai copiar, você vai pegar o que serve dele para você. O Roberto 4, ele tem tudo a ver com o momento atual que a gente está vivendo. Encontre oportunidades na adversidade. Fala aí pra gente. Bem oportuno, esse é super oportuno, né? Esse é um dos fundamentos do princípio do Ashwa, né? Para tudo que acontece na nossa vida, né, Mário? Você vai ter sempre, segundo ele, nós temos 3 grandes perspectivas sobre tudo que acontece, sobre cada fato. A primeira perspectiva é que tudo se mantenha como está. Pô, aconteceu algo difícil, algo duro, mas isso vai ficar do jeito que está, normal. Segunda possibilidade é que isso nos afunde, né? E a terceira possibilidade é que a gente veja uma forma de, a partir desse episódio, usar ele como trampolim, né? De enxergar uma oportunidade nisso. E é muito oportuno falar isso porque a gente vive um momento muito peculiar, né? Um momento de dificuldades globais, digamos assim, né? Uma pandemia que gerou desdobramento social, econômico, financeiro, comercial. E o grande desafio para todos nós é aquele: como é que eu vou sair melhor disso, né? Como é que eu vou contornar tudo isso, né? Então, segundo Ashwa, um pilar de felicidade, ou um fundamento de felicidade é programar o cérebro, programar a cabeça, criar um modelo mental que busque identificar em cada dificuldade ou em cada tropeço como é que eu posso tirar aprendizado disso, né? Como é que eu posso tirar aprendizado disso? Pô, isso não foi legal, mas tudo bem, mas que aprendizado que eu tiro disso? Existe um ditado alemão que diz que o que não nos mata nos fortalece. Acho que é bem dessa linha também, né? Então esse é o princípio, né? Mais um dos princípios do livro, né? De procurar tirar oportunidades nas adversidades, né? O interessante é que, assim, eu ouvi uma frase que diz assim: encontre os seus 100%, ou seja, muitas vezes a pessoa se encontra na dificuldade, não consegue sair, porque ele gostaria do 100% do outro. E aí ele fala assim: olha, encontre o seu 100%, o que você consegue fazer e dê o seu máximo. E no final de cada tarefa, pergunte: você fez o seu melhor? Se exatamente. Fez, então, o resultado será bom. Fez ótimo. Exatamente. Exatamente. Explica pra gente o que é o ciclo do Zorro, que é o 5º princípio. Olha, sabe aquele ditado que diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Isso é bíblico, isso é antigo, né? Traz para nós a reflexão de que o caminho, a verdade, né, a descoberta, o autoconhecimento é a grande resposta, né? Tem momentos na vida que a gente tem um branco no estresse, tá no estresse danado e dá um branco às vezes, né? E o Ashwa fala que muitas vezes esses estados de branco são momentos de sobrecarga, né? Ele chama de do círculo, né? Porque ele fala o seguinte: tudo que acontece na minha vida, tem situações que eu tenho controle e situações que eu não tenho controle, né? Então eu preciso cada vez mais aumentar o meu nível de autoconhecimento, o meu nível de controle das situações, para me poder aumentar o meu ciclo cada vez mais, o meu raio de ação de controle das situações. O Ashwa fala que quanto mais eu tenho um controle da vida à minha volta, mais eu tenho autoconhecimento e mais eu tenho uma condição de felicidade, né? Porque existe uma relação entre controle e felicidade. Eu sou infeliz quando eu não tenho controle. Eu sou infeliz quando eu tô impotente. Pronto, o que eu posso fazer? Nada. Então isso me gera infelicidade, né? Ele chama desse ciclo de autoconhecimento, esse ciclo de buscar cada vez mais conhecimento das situações sobre mim. Eu me sinto hoje angustiado. Poxa,
Por que eu estou angustiado hoje? Só preciso me questionar. De onde vem essa angústia? Muita gente tem angústia e vai tomar cerveja. Ah, vou tomar uma cervejinha que eu estou muito estressado para ver se passa. Aí depois fica alcoolizado, vai dormir, no outro dia a vida segue. E ele nem se questionou por que ele estava angustiado. Amanhã essa angústia vem de novo, semana que vem de novo. Então, assim, a gente tem que gerar esse ciclo de autoconhecimento constante. Isso é uma premissa de felicidade também. Investir em autoconhecimento. Eu vou só te contar rapidinho, Mário. A minha vida de coach, a minha vida hoje, essa vida de autoconhecimento, começou há 4 anos, quando eu fiz um treinamento do Instituto Você. O Instituto Você é uma franquia nacional sediada em São José dos Campos, e eu fiz um treinamento aqui em Palmas, o treinamento 1, 2, 3, 4, que eu não sabia nem o que era o treinamento, eu fui meio assim, ganhei da empresa, e lá eu tive um choque de autoconhecimento. Foram 4 dias de imersão, aquilo me deu um choque incrível de autoconhecimento, saí de lá com outra cabeça, né? E o Ashton fala disso, né? Você quer conquistar felicidade, mergulhe em autoconhecimento, né? E dali despertou para mim um mundo novo. 2 meses depois eu fiz a minha formação em coach na Febracis, né? Então aquele treinamento me levou para a formação Febracis. Da formação Febracis, 6 meses depois eu fiz a minha formação em PNL, em Practitioner, para me tornar Practitioner de Programação Neurolinguística. Foi mais 90 horas de imersão na metodologia da Programação Neurolinguística. Isso é um mundo incrível. E o Ashton fala nisso, né? Trabalha o círculo, né? Ele chama de círculo do Zorro, esse círculo de autoconhecimento, de busca, porque isso é premissa de felicidade também. Ninguém é feliz, né, sem autoconhecimento, sem saber de si mesmo, né? Ixi, esse assunto aqui dá mais para um seminário. É interessante, Roberto, falar sobre isso assim, porque tem muita gente hoje na internet que é dependente de alguém para crescer. É e aí, verdade. O Zorro, ele fala assim, você precisa buscar o seu crescimento. Não fique dependente. Né? Ah, eu sigo fulano, eu sigo Beltrano, eu faço isso e tal, não é bem isso. E o princípio 6, você até começou a falar ainda agora, que seria a regra dos 20 segundos, né? Essa daí é uma das mais práticas que eu achei. É mais legal. É bom para quem tem aquele hábito, né? Porque assim, a pessoa quer crescer, mas não consegue largar a novela, não consegue largar a TV, não consegue largar hábitos nocivos, né? Porque você não mata um hábito. Você tem que trocar ele por um bom. E aí, qual é a regra dos 20 segundos que esse camarada ensina pra gente? Ele prega a ideia, né? Ele prega a ideia que nós precisamos simplificar o que ele chama de os hábitos mais difíceis, hábitos mais complicados. Quando eu comecei a pedalar, não faz muito tempo, eu tô craque já, Mário. Eu tô pedalando 40 km já é muito, já é, para quem não pedalava nada há 3 meses atrás, já é bastante. Eu vou chegar aí logo nos 100 km aí, questão de tempo só. Mas nos primeiros dias que eu fui pedalar, eu tive muita dificuldade para sair de manhã, 5 horas da manhã, 5h30 para sair da cama. Porque, cara, tem que preparar a bicicleta, lubrificar a bicicleta, e nos meus primeiros dias foi difícil. Aí eu apliquei a regra dos 20 segundos, né? Eu preciso sair da cama e rapidinho estar com o hábito pronto. Então, hoje, para me pedalar, eu vou pedalar domingo de 5 da manhã, 5h30, todo domingo. Então, no sábado à noite, 11 horas, eu coloco na sala meu tênis, meia, a garrafa d'água já põe na geladeira, deixo pronta só para pegar, lubrifico as catracas da bicicleta sábado à noite, deixo lá a minha bermuda de ciclismo, já coloco a banana e a fruta da mochila, coloco na geladeira com a mochila pronta já. Quando eu saio 5h30 da manhã, em 20 segundos eu estou pronto. Eu criei um hábito ali que em 20 segundos eu me preparo para aquele hábito, né? É o background do hábito, né? O que eu tenho que fazer para começar aquele hábito, né? Então eu crio um cenário para rapidinho facilitar aquele hábito. E o que ele prega é regra dos 20 segundos. Aquilo que está difícil para você, facilite as coisas para você começar mais rápido. Porque geralmente o início tem dificuldade para caminhar de manhã. Olha aí, essa é boa, né? Facilite o hábito, deixe tudo pronto na noite anterior, já deixa tudo pronto, tênis, meia, garrafinha, deixa tudo no jeito já, né? Para você acordar e só pular na roupa assim e tá pronto. Porque se você acordar, vou procurar onde é que tá a meia, procurar onde é que tá o calção, arriscar desanimar, falar, amanhã eu vejo, nem sei onde eu tô achando a camisa. Tem gente, inclusive, que dorme com a roupa que vai fazer a caminhada. Muito for possível, né? Se for possível, sim. dorme com a roupa, porque... E isso é aqueles 20 segundos assim, eu levanto ou não para pegar a roupa. Esse é o 20 segundos também. É verdade. Roberto, último princípio
É. O último princípio é muito bacana porque ele fala de investimento social, não é só de amizade, mas também do que você vê, né? Muita gente que vê muito jornal, muita notícia ruim e acaba internalizando isso. O que é o princípio 7, o investimento social? O autor fala que as relações sociais afetam a vida. Olha que profundo isso. As relações sociais afetam a vida. Isso é um tanto desafiador para a gente. Dificilmente alguém consegue se livrar 100% de pessoas desagradáveis, né? Às vezes a gente tem uma pessoa desagradável muito perto da gente no trabalho o dia inteiro, né? Mas o que o livro fala? Nós precisamos fomentar os relacionamentos positivos, né? Poxa, eu estou agora andando de bicicleta, rapaz, eu não posso ficar conversando com aquele fulano ali que só fala de novela, não me ajuda. Eu preciso conversar com outro amigo ali que é ciclista, que pedala, né, que me impulsiona para pedalar mais, né. Então ele fala que nós não devemos abrir mão das pessoas, não é isso. A gente não precisa riscar a pessoa do convívio social, mas nós precisamos, segundo o autor, ter muita consciência sobre os nossos relacionamentos. Nós precisamos selecionar pessoas que nos impulsionem, que sejam uma influência positiva para nós. E mais profundo que isso, Mário, nós precisamos ser influência positiva para os outros também. Não é só achar que eu preciso estar perto de quem é melhor, não. Eu preciso ser essa pessoa melhor. Eu preciso puxar os colegas para vir para onde eu estou. Se eu estou com meu amigo que gosta de tomar cerveja de sábado para domingo até de manhã, eu tenho que puxar ele. Cara, vamos pedalar, né? Eu preciso ser influência positiva dele. Mas se ele não quiser, aí paciência. Então tu vai para lá tomar até de manhã que eu vou dormir cedo para pedalar. Então ele fala que as relações sociais influenciam fortemente a nossa vida e sobre isso nós temos controle. Sobre isso nós temos controle. Nós temos total controle sobre as influências sociais. A questão é o que ele prega: atenção sobre essas influências sociais e procurar tirar o melhor desses relacionamentos, que é o chamado impacto social nas relações, né? Ou as relações positivas. É interessante esse ponto também, um ponto muito, muito legal, viu, Mário? Nós estamos aqui falando do livro Jeito Harvard de Ser Feliz, com o Roberto Moraes, coach, escritor do livro, né, o profissional do futuro, criador do método Foco e Ação. Então nós estamos aqui falando sobre a diferença do que é a crença popular, que é assim, olha, a maioria pensa, fulano é feliz porque tem, inclusive, uma citação bíblica, é justamente isso, né, que Deus fala assim para o diabo lá no livro de Jó, né? Observaste meu servo Jó, e ele fala assim também, tudo que ele põe a mão se abençoa, então por isso ele é fiel. E a gente vê no decorrer da história que é o contrário, que ele é fiel e por isso ele tem as coisas. Exatamente. Então, a gente falou dos 7 princípios e a principal crença que o autor quebra nesse livro é: você não precisa ter para ser feliz. Não precisa ter sucesso, não precisa ter bens materiais e tal. Você precisa ser feliz, descobrir a sua felicidade no seu momento atual, não esperar que você ganhe coisas, mas você descobrir como ser feliz, vai ser mais fácil você chegar ao seu sucesso. Sem dúvida. Mário, um ponto que eu achei interessante do livro, e ele fala isso no decorrer, isso é um assunto assim que permeia todo o livro, é o que ele chama do processo mental da felicidade, né? Ele prega que nós temos a capacidade de enxergar a felicidade até naquilo que a gente acha que não é legal, que não é ruim. Eu vou te dar um exemplo para alguns colegas aqui que estão junto com a gente. Eu nunca gostei de lavar louça. E confesso assim, poucas vezes na vida eu vi alguém dizer que gosta de lavar louça. Não é um hábito dos mais prazerosos, né? E muitas vezes na vida eu lavava louça, porque aqui em casa não tem empregada doméstica, então eu lavo louça, minha esposa lava louça, eu tenho 3 filhos, todo mundo cuida da casa, todo mundo lava louça, todo mundo... Isso pra gente é rotina da casa, é normal pra gente aqui. E aí, um dia, um colega comentou comigo e falou assim, cara, eu gosto de lavar louça, ele disse pra mim. Eu falei, poxa, bicho, eu gosto de lavar louça, é o primeiro cara que eu vejo falar isso. E aí, olha que interessante, Mário, como é que é a questão da reconfiguração e das crenças na cabeça. Ele me disse o seguinte, ele falou, Roberto, água é um dom de Deus. Existe algo mais sagrado na natureza do que a água.
Existe algo mais incrível do que você colocar suas mãos sobre a água? Né? Existe algo mais prazeroso do que lidar com água? Então, e isso ele me contando, né, Mário? Ele falou, então, Roberto, quando eu lavo louça, eu sinto prazer em pôr as mãos na água, porque está saindo água limpa da torneira. Enquanto metade da humanidade só tem água barrenta, eu estou tendo a graça, cara, eu estou tendo a alegria de receber água limpa na minha torneira. E quando eu lavo a louça da minha casa, eu estou servindo a minha família, eu estou servindo a minha esposa, servindo os meus filhos. E aquela construção dele foi tão interessante para mim, Mário, que me reconfigurou na hora, me ressignificou o ato de lavar louça. Olha, Mário, que coisa simples, que ato simples e que pode trazer, a partir do meu ressignificado, um comportamento novo, uma perspectiva de felicidade, até mesmo em lavar louça. E eu, você, todos nós temos a capacidade de ressignificar os nossos hábitos de vida. E hoje, quando eu lavo louça, olha que curioso isso, né? Para mim está totalmente ressignificado, né? É a alegria de pegar na água, a alegria de sentir água limpa nas mãos, a alegria de servir a minha família. Ione Moraes, minha irmã lá de Fortaleza, que legal, que bom que está aqui, Ione. Né? Então, assim, olha como é interessante isso. As minhas filhas até brincam cá. As minhas filhas brincam e falam assim, pai, já que você gosta de lavar louça, vai lavar louça todo dia agora. Mas não é curioso isso, Mário? Colocou aí, faz sentido, né? Faz sentido, é. Então, assim, ressignifica. Aquilo que você não acha legal, ressignifica. Busca um significado para isso. E segundo o Asher fala, essa capacidade de ressignificar, na prática, consiste numa mudança de mentalidade, uma mudança de enxergar o mundo. E essa mudança positivista nos dá uma perspectiva positiva de vida. E aí eu me sinto mais feliz. E nessa condição mais feliz, eu tenho a maior perspectiva de sucesso na vida. Eu acho até, Mário, que no fundo eu percebo que essa perspectiva de felicidade é de fato o meu sucesso, né? Quando a gente olha para as coisas com os olhos de Deus, tudo fica lindo e prazeroso. Verdade, Ione, é isso aí. Então, essa é a construção do livro. É boa essa construção também, né? Então, primeiro, foi bom, né, que houve uma pessoa que se dedicou a escrever sobre isso, né? Tem muitas coisas no livro que são intrínsecas, né, que a pessoa já pratica. E ele simplesmente sintetizou e colocou uma metodologia e explicou de uma forma mais clara. Sim. A pergunta que eu te faço, Roberto, seria assim, olha, a gente lê o livro, são 232 páginas, tem lá muitas histórias, nós temos aqui pessoas que têm facilidade de ler, outras que não têm, e a pergunta que fica assim, qual seria a frase que sintetiza todo o livro, né? O que seria o mais, digamos assim, o ouro do negócio, né? Se fosse para sintetizar, o que seria? Transmitir uma frase. Cara, eu acho que a grande mensagem do livro é essa que acaba sendo assim, o jargão do livro o tempo todo, né? Seja feliz para ter sucesso. Acho que essa é a frase assim que sintetiza. Seja feliz para ser sucesso. Encontre hoje a sua felicidade, encontre os seus motivos para ser feliz, porque na hora que você achar esses motivos, puxa, está aqui a minha felicidade. Talvez esse seja o gatilho para descobrir que esse sucesso que muitos querem ter, já tem hoje. Já é sucesso hoje. Né? Eu acho que essa é a grande sacada. Eu escrevi aqui para finalizar assim, alguns pontos, algumas dicas práticas, né? Para a construção de felicidade. Se você me permitir, eu queria só comentar rapidinho, que eu achei que é bem legal, assim. Mas assim, algumas dicas práticas. Uns 3 minutos, então. Tá legal, né? Olha só, algumas dicas práticas, assim. Primeira dica prática, né, para uma construção de felicidade. Meditação, Mário, meditação. Cada vez mais a neurociência nos traz os benefícios da meditação. Meditar o que é? Meditar é um momento de internalização, um momento de introjeção pessoal, né? E a meditação pode ser 5 minutos por dia. Existem estudos científicos que já traz os benefícios da meditação. Pessoas que meditam são mais felizes. Isso dá assunto para uma live só sobre isso. Meditação. Segundo ponto, encontre alguma coisa que te faz feliz e se lembre disso. Tem uma experiência de vida que você foi feliz? Alimente essa experiência na sua cabeça. Relembre dela. Isso é legal, isso fortalece. Terceiro ponto, adotar hábitos de doação. Né? Hoje se fala muito no altruísmo. O altruísmo é se dedicar ao próximo. É dedicar um pedaço, um pouco da minha vida para o próximo, que é o altruísmo, é a doação, é o auxílio, é a esmola, é a atenção social. A prática desses atos fortalece a felicidade também.
Puxa, dediquei o meu sábado a ajudar aquelas crianças na creche. Fui lá e fiquei o sábado inteiro e organizei um jogo de futebol com as crianças. Pô, isso é altruísmo total. Tô abrindo mão de mim para ajudar lá. Eu tenho um amigo que que ele trabalha como palhaço nos hospitais à noite. Ele vai vestido de palhaço para as crianças rir. E no outro dia, Mário, ele passa no hospital, ninguém nem sabe que ele é o palhaço. Ou seja, esse altruísmo total, é a entrega total dele. Quanto mais o indivíduo é altruísta, mais ele é feliz. Olha que interessante. Outro ponto, trabalhar positividade o tempo todo, né? Outro aspecto, educação física, exercício físico. O exercício físico é um gatilho de dopamina, é um gatilho de endorfina, é um gatilho fisiológico de felicidade. Ninguém fica depressivo correndo na corrida. Ninguém fica triste pedalando. É incompatível. Tá pedalando na manhã de domingo e ao mesmo tempo tá triste. É incompatível, é inconciliável. Então pratica exercício físico. Escreve 3 motivos pelos quais você é grato todo dia. Né? Todo dia de manhã escreve: eu sou grato pelos meus filhos, sou grato pela minha família e sou grato pelo meu trabalho. Todo dia antes de dormir escreve. Quando acorda escreve. Pratica, exercita isso. Né? Olha só, dicas práticas que nos ajudam a ter na prática, Mário, um estilo de felicidade, implantar um estilo de felicidade na vida. É interessante que eles estão interligados, porque assim, a gratidão, quem é grato, ele acaba se doando, né? Aquilo que a gente está falando aí, ó, não é abrir mão de sua vida em busca de melhoria para ajudar. Ou seja, não é que a pessoa vai fazer uma troca, né? Uma moeda de troca. Não tá bom tirar da própria carne, porque já aí não é altruísmo, é autofagismo. Sim, sim. Então a ideia é que a pessoa que queira ajudar, ela crie a possibilidade de ajudar, né? Outra coisa também é que se fala muito assim, muitas vezes a pessoa não consegue doar uma coisa, uma cesta básica, um tênis, um sapato, alguma coisa de valor, mas ela pode doar o tempo, ela pode doar uma habilidade, ela pode doar aí os seus ouvidos, né, no sentido de ouvir alguém que está precisando. Não precisa ser programado, então a pessoa pode encontrar alguém que está precisando. Perfeito. E, com certeza, por incrível que pareça, a atenção, carinho e amor é uma coisa que aumenta quando você dá. Quando você abre mão, parece que você recebe mais, né? Então, é muito bacana isso daí. E eu vi que no livro realmente ele faz essas recomendações, né? É verdade. Então, muito bacana, Roberto Moraes, muito obrigado pela sua doação. Obrigado, eu que te agradeço. Eu que te agradeço, muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente a você e sua família também, que abriu mão desse tempo, né? Já são quase 10 horas da noite e a gente está aqui trabalhando, né? Investindo em pessoas. A ideia da live, para quem chegou agora, é que a gente incentive você a ler o livro, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Essa live vai ficar salva e eu vou transformar em vídeo, colocar também no YouTube, para que possa ser assistido, até mesmo editado, né? Para ele ser um pouquinho menor também. Mas a ideia é que a gente faça live. Na quinta-feira nós teremos uma outra live, que já é com uma segunda pessoa, tá bom? E aí você vai poder assistir também. São lives sobre livros, tá? Então, que Deus abençoe. Roberto, pode se despedir à vontade aí. Dê a sua última mensagem lá do legal. Estou muito feliz pela convivência contigo aqui, pela oportunidade de falar do livro. Eu acho que conhecimento é o que você falou. Conhecimento, quanto mais se compartilha, mais ele cresce, né? É uma coisa que aumenta quando divide, né? Interessante, a gente divide conhecimento e ele aumenta. Então eu estou muito feliz, eu acho que a gente está na caminhada, todos nós estamos em caminhada, todos nós estamos em construção também.